texto. Gênesis capítulo 12. Antônio, você leu esse texto? Não chegasse, mas você falou da obediência. Então, é dentro do texto que nós vamos trabalhar, né? Então, eu estou perguntando pelo fato que justo hoje à noite é a meditação sobre Abraão, ou Abrão, né? Se eu falar Abraão, a história dele segue de uma forma sequencial. Mas Abraão, ele está vivendo em Ur, junto com toda a família, é descendente dos filhos de Noé, de Sem, da família de Sem, e Abraão é uma dessas pessoas que está vivendo nessa terra de uma composição social já bastante em decadência. Bastante decadência. Se a gente olha assim a história de Abraão e da família dele e dos seus antes dos seus originários, a gente percebe que a vida já naquela época estava começando a ser muito tumultuada. E o capítulo 11, ele fala das descendências. E algo que me chamou a atenção no capítulo 11, falando das descendências, quem gerou quem foi gerado por quem, tudo aquilo, vem de 500 anos vivendo e vai descendo até 130 anos. Parece que quando o movimento do povo aumenta, a população também começa a regredir os anos de vida. Talvez seja por tanta forma de participar na vida e estar ativo junto com o povo, acaba de repente você diminuindo o seu tempo de vida. E eu escutei uma notícia bem interessante esse dia atrás, na composição social, e aí um longetivista, ele disse assim, na entrevista dele, ele disse: quanto mais a pessoa vive envolvida com o povo, e sempre está em alta, e sempre está movimentando-se junto com pessoas, essa pessoa diminui seu tempo de vida. Ela está tão envolvida com o setor, e aí eu lembrei de você. A ideia sempre está envolvida com muita gente, e é muito cansaço, né? E o cansaço envelhece também a pessoa. Envelhece a pessoa. Interessante que, já olhando pela Bíblia, lá da época de Abraão, as descendências foram diminuindo seu tempo de vida. E cada vez aumentava mais a população. Tá? Então, diz no capítulo 11, gerava filhos e filhas, Eu moro junto na casa próxima, em cima tem uma pessoa morando também, e eu vejo como esse casal está envolvido com 3 filhos pequenos, e uma criança é autista ainda. Então pode imaginar como essa mãe corre o dia todo, e o bem pequeno como ele chora, porque o maior derruba ele toda hora, e ele chora, tem 1 ano e pouco. Eles vivem sempre em movimento, e isso faz com que a pessoa acaba também diminuindo o seu tempo de vida, tá? Começa a se deteriorar o seu tempo. E eu coloquei para nós em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 8, da história de Abraão. Ela já começa antes com as descendências, mas o capítulo 12 ela vem na chamada de Abraão. E eu coloquei para nós, vou estar lendo o texto, mas eu coloquei para nós como um pensamento: exemplo a ser seguido. Exemplo a ser seguido. Tá? Então, o que significa um exemplo para nós? Eu fico lembrando assim, na nossa época de criança, como os pais fazem sempre a comparação. Tu não pode ser igual a este, olha como ele vive, olha como ele é um exemplo, olha como ele é obediente. Então é um desafio dos pais, muitas vezes, dizer o outro filho que não segue a vontade como ele deveria seguir, para olhar para o outro irmão ou para outra irmã. Assim também é na escola. Na escola os professores dizem: olha uma vez esse aluno como ele faz a tarefa, por que você não faz? Então sempre tem alguma coisa a colocar no meio e comparar o outro.
E isso nem é saudável. Nós sabemos que isso não é saudável. Muitas crianças não gostam disso. Adultos também não gostam disso. Serem comparados uns com os outros. Já? E Abraão aqui é um exemplo a ser seguido. Outras, para que serve o exemplo? Para que serve o exemplo? Ser seguido. E, Cláudia, mostrar o caminho. Mas mostrar o caminho do bom. Mas nós temos hoje os dois lados, né? Aquele que segue o mal e aquele que segue o bom. Mas isso sempre existiu. Sempre existiu. Então, esse exemplo serve para seguir, para indicar o caminho melhor. Qual é o valor de um exemplo? Ele tem peso? Ele tem um preço? Então vejam a pergunta para nós, relacionada que nós vamos entrar em Abraão, qual é o valor de um exemplo? E se a gente ficar pensando, uma pessoa como Antônio nos colocou na abertura, alguém que precisa de repente, e você ajuda essa pessoa a sair do pior que ela está na vida, ou no caminho ruim, e ela de repente inverte o seu caminho. Nós temos um exemplo bem claro na cruz. Aquele que foi crucificado, ele viu que Jesus era um exemplo a seguir. E aí ele disse para ele, lembra-te de mim. Aí Jesus, em verdade, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Então, existe o valor a ser seguido e existe o valor a ser recebido. Uma transformação, uma mudança. E exemplos que nos fazem mudar é muito positivo. Eu lembro assim a questão de qual é o valor de um exemplo. Olhando a história da igreja, eles sempre olharam para os jovens, porque eles sabiam que no jovem haveria uma mudança dentro da igreja. A criança é na escola, o jovem muito dentro da igreja, para poder transformar a igreja. Mas a pergunta também é, o exemplo nasce pronto? Dá para imaginar se o exemplo nasce pronto? Eliseu, a tua vida de exemplo nasceu pronta? Não, não nasceu pronta. Alguém aqui nasceu pronto com exemplo? Exemplo é algo que a gente aprende. Você vai aprendendo, você vai olhando, você vai observando, você vai lendo, você vai ouvindo, não é isso? Aí você vai se adaptar àquilo que é o melhor para você. Nem sempre para ti é o melhor e para o outro. É algo muito individual. Cada exemplo é bem individual e cada exemplo individual ele sempre é usado como deve ser. Eu falei esses dias na casa da dona Marlene, a minha mãe sempre dizia, nós estávamos falando assim sobre descendências, origens, e aí eu lembrei de uma expressão que a minha mãe dizia, cada pessoa precisa ser usada como ela é. Em alemão, tem uma palavra bem interessantíssima, jede Person muss benutzt werden, wie gebacken ist. Cada pessoa tem que ser usado de acordo com ele foi assado. Impressionante isso. E é literalmente isso. Se você quer mudar a pessoa, é muito difícil. Então, o exemplo, ele não nasce pronto. O exemplo, você vai aprendendo. Irmãos, isto agora é Abraão. A história de Abraão. Ele vive nesse vuvuca já. Ele vive no vuvuca. Já milhares de pessoas, e olhando a genealogia, era tudo entre parentes. Tudo entre parentes. Contanto que a esposa dele era meia irmã dele. Sarai. Era meia irmã dele. Né? Mas Ló também teve uma meia irmã como esposa. E assim as famílias foram crescendo entre si. E Abraão estava dentro daquele mundo já conturbado, um mundo já
conhecido como o mundo do pecado. E aí nós olhamos, na época de Abraão, nós não temos isso em registro na Bíblia, nós só temos um nome na Bíblia, Melquisedeque. Mas existem registros antigos, bem antigos, que falam quem era Melquisedeque. E Melquisedeque era um sacerdote na terra de Ur. Na terra de Ur. Melquisedeque também era parente de Abraão. Era parente de Abraão. Então Melquisedeque, ele literalmente dirigia ainda o espiritual que existia na época de Abraão na cidade de Ur. Então havia a busca de Deus ainda entre algumas pessoas, mas a busca já era muito mística, desenvolveram muito misticismo junto. E olhando para os nossos dias, o Evangelho foi invertido para muita questão mística. Nós temos muitos livros que falam sobre o Evangelho, mas de uma forma mística. Tá? E aí nós podemos olhar para o lado do benzimento. Tá? O benzedor usa o Evangelho para enganar as pessoas. Então, na época de Abraão, já havia esse místico entre o povo, e Melquisedeque ainda buscava reunir esse original de Deus. Mas aí Deus olha para o povo. Ele percebeu que nesse povo, para ele começar a história, que veja bem, primeiro o que é que aconteceu? Ele acaba com todo o povo, não é isso? Com o dilúvio. Acaba. Acabou tudo. Aí só ficou Noé com seus 3 filhos, suas 3 esposas, cada esposa sua, e a esposa de Noé. Só eles. Aí começa todo um novo começo na existência do homem diante de Deus. Começa tudo. Aí novamente o povo cresce, desenvolve, está no auge do compromisso humano, dos poderes humanos. Podíamos dizer assim, a tecnologia do cérebro começou a funcionar cada vez mais. Constrói o quê? A Torre de Babel. E Deus tinha prometido que ele não ia mais acabar o mundo. Por isso ele deu o sinal do arco-íris. Mas ele viu que o povo estava novamente demandando totalmente para o lado errado. Esqueceram isso de Deus. E Deus entra com a multiplicação das línguas. Era uma confusão tremenda. Talvez alguém pedia martelo, trazia cerote, e assim por diante. De repente pedia uma minhoca, trazia uma cobra. E era muito complicado isso. E Deus olhou dentro deste povo. Eu criei esse povo. Eu amo esse povo. Eu os criei para ter comunhão com esse povo. E entre nós hoje permanece essa comunhão em oração. Isso é uma comunhão muito próxima com Deus, a oração. Aí ele pensa, ele olhou para um homem. E esse homem tinha uma característica diferente de todos os outros que a gente pode ir nos antigos escritos. Nós não encontramos isso, mas deste homem nós encontramos histórias paralelas, obediência. É aí que está o fundamento da escolha de Abraão. Abraão era um homem obediente. Talvez não só obediente para Deus, mas ele aprendeu a ser um exemplo em obedecer talvez até a família. O pai, a mãe, não tinha filhos. Não tinha filhos. Sara era estéril. Então, vejam, a história de Abraão começa com a sua obediência. E essa obediência, irmãos, eu gostaria de colocar para vocês em poucas palavras.
desenvolve uma grande história que a gente podia ficar meses, até anos, estudando. A história dos patriarcas. Entra Abraão, entra Isaac e entra Jacó. Irmãos, vejam a história de Abraão, na sua obediência, como exemplo, um exemplo a ser seguido, desenvolve algo muito importante que Deus repete para o seu povo. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó foi mudado o nome para Israel, que nós vamos entrar nesse detalhe agora. Mas Abraão era o homem da fé, Isaac era o homem da paciência e Jacó era o homem da desobediência. Ou seja, ele inverteu a vida dele, aprendeu a obedecer. A vida de Abraão, ela culmina na vida de Jacó. Toda essa caminhada, anos e anos. Mas, irmãos, aí vamos agora passar a ler esse texto. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. É muito interessante a gente ler esse texto e meditar. E eu gostaria de ainda lembrar, lembrem aquilo que o irmão Antônio nos colocou sobre Pedro obedecendo. No seu cansaço, ele obedecendo. Lembrando que agora Abraão obedecendo a Deus também. Parece que entrou Deus como intruso também na vida de Abraão. Mas muda toda a história até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Continuando, então vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha uma vez essa palavra, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão não tinha família. Quando você para, lê e percebe nas palavras da história da vida do ser humano e daquele que nós estamos tratando hoje à noite como exemplo da nossa vida, do qual nós podemos aprender e seguir, de repente Deus se manifesta e diz para ele, em ti serão benditas todas as famílias. Sabe como é que Abraão naquela hora recebeu essa mensagem de Deus? Como Pedro recebeu a mensagem de Jesus. Vai, lança. Nós já pescamos a noite toda, Senhor. Que graça tem? Afinal, tu não és nem dono do meu barco. E estás me mandando pescar? Nem pescador tu não és, e não te conheço. E aqui, de repente, Abraão recebe essa mensagem de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só a família deles, era a família da terra. Continuando. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. 75 anos. Estou com 73. É aí que começa uma história de um homem com 75 anos. Não é coisa maluca? Mas, gente, não dá para entender. 75 anos, hoje está chegando no final. Está já pedindo uma cadeira de balanço. Né? Mas Abraão é chamado para sair e receber ele promessas. Ó Deus, que é isso? Na minha idade, tu estás dando promessas, mas continua. E Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Arã, irmãos,
é parente de Abraão. Arã é um neto de Noé. É impressionante a história que entra em tudo isso ali. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Lembrando, irmãos, Canaã é origem de Cã. Cã era filho de quem? De Noé. Percebe onde agora o povo vai voltar de novo? Cã é Canaã. Aí continua. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Eu quero parar um pouquinho histórico aqui, para depois meditarmos na parte espiritual. Essa semana Biden esteve lá no Oriente, naquela região toda de Israel, isso ali. Toda aquela região aonde Abraão andou é hoje Iraque, Irã e todos esses países árabes, Palestina, Jerusalém, Israel. Toda essa terra era a promessa de Deus a Abraão. Toda essa terra. Então pode imaginar a promessa que ele recebeu para a sua descendência também. Era muita terra. E esta terra toda, irmãos, Davi novamente reconquistou no seu tempo. Ele fez um grande império israelita. Esse mesmo império, esse mesmo desejo, quem tinha formado na Europa, Hitler com os países europeus, que hoje são 39 países. A mesma ideia. Fazer uma grande Europa denominada os alemães, os germanos. Então aqui agora, olhando para esse lado, olha uma vez aonde Deus levou Abraão a girar em torno dessa terra e caminhar. Isso dá em linha reta 600 quilômetros. Em linha reta. Agora pense as curvas das montanhas, né? E os vales, os lagos e tudo aquilo. Em linha reta 600 quilômetros que Abraão caminhou. 75 anos. Mas tudo pela promessa de Deus. Eu te abençoarei e se tu uma bênção. E Abraão, ele confiou nesta promessa. E esta promessa ele seguiu de uma forma fiel para ser abençoado e para poder abençoar. Então, Abraão tinha uma empreitada diante dele muito grande. Muito grande. E passou por altos e baixos naquela época. Continuando. Apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão, um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, é a primeira vez na história do povo de Deus aparece um altar. Depois de anos e anos e anos de Caim e Abel, vem a primeira vez um altar. Volta agora novamente com a história de Abraão, a volta à adoração a Deus. E aí onde ele constrói seu primeiro altar, hoje é Jerusalém. E de lá virá o Senhor, não é isso? E de lá veio o Filho dele para nós também, Jesus. Continuando. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente.
ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora em Betel, Jerusalém. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Irmãos, eu peço que Deus os abençoe ao meditarmos nesse texto de Abraão. E que nós possamos aprender a ser um exemplo, seguir um exemplo, e seguir esse exemplo que a gente pode seguir. E aí eu quero colocar para nós passos fundamentais para ser um exemplo. E um exemplo bíblico. Um exemplo que pode hoje também, e deve ser hoje para nós também, o exemplo na vida cristã. Como cristãos, o mundo olha para nós. Eu gosto de escutar a CBN volta e meia, e sábado sempre tem entrevistas, e entrevistas muito boas. São entrevistas sociais, filosóficas e tudo aquilo, mas são boas entrevistas. E volta e meia tem um pastor de Minas Gerais que dá um pequeno parecer sobre as entrevistas. E hoje ele escreveu para Pétria Chaves, dizendo assim: Pétria, é muito bom a gente ouvir as entrevistas. Eu fico feliz em saber que ainda tem pessoas que buscam seguir exemplos de mestres. Não sei quem é esse pastor, mas ela menciona esse pastor. E ela diz assim depois: como é bom ter o parecer de um pastor, e aí ela faz cristão. Isso me alegrou, lembrando do texto que nós temos a seguir como cristãos. E nós temos muitos exemplos na Bíblia que a gente podia seguir e podemos assumir a liderança de um líder exemplar como o de Abraão. E aí, esses 3 passos. Eu usei a Bíblia de estudo como ferramenta para mim essa semana. E o primeiro passo é fé para arriscar. Fé para arriscar. O que representa ter fé para arriscar? Como é que nós podemos decifrar fé para arriscar? Se nós olharmos agora a questão de Abraão, veja bem, ele era já um homem rico. Era um homem muito social, humano, porque a pessoa que conseguia dar alimento e vida para alguém na época, essa pessoa se tornava o servo desta pessoa. Ele seguia este homem com gratidão para sempre ter onde se reclinar, ter a sua casa, dormir, sua família. E por isso Abraão e Ló já tinham muitos que vieram a agregar a Abraão. Muitos. Então Abraão arriscou pela fé a saída de Ur e levar tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. E ele não era pouca coisa. E Ló fez a mesma coisa, porque ele levou junto. Olhando agora, os 2 saindo de Ur, sai da tua parentela, e Abraão leva Ló junto. Ló, dá para perceber bem claro, já aqui, que Ló não deixou a sua antiga vida para trás. Chega num determinado momento, precisam se dividir, porque os seus servos, seus empregados, começam a discutir sobre a pastagem do gado, das ovelhas e dos cabritos. E aí a planície era muito boa, muito boa. Não devemos esquecer que essa planície ela era inundada anualmente pelo rio Nilo e o rio Negueb.
E essa terra era sempre fertilizada com humus e era muito promissora. E Ló olhou, não, eu vou levar para pegar as planícies. E Abraão deixou ele escolher. Escolhe, ou para as montanhas ou para as planícies. E Ló, percebem, Ló não se desvencilhou do seu povo antigo. A ganância estava dentro de Ló. Aonde Abraão podia dizer, Ló, você vai para os montes, eu vou para as planícies, porque eu sou mais velho. E eu fui o homem escolhido. Mas Abraão deixou escolher. Era um exemplo de submissão, um exemplo de harmonizar a vida com o outro. E sabe, irmãos, essa harmonia falta hoje. Se a gente olhar a harmonia ausente na sociedade, ausente em todos os lugares, até dentro da igreja, a harmonia está faltando. Está faltando. E Abraão zelou pela harmonia. Escolha, Ló. Escolha. Abraão sabia quem era Ló. Eles viveram juntos. Eles caminharam juntos quilômetros e quilômetros, irmãos. Aí então, a fé para arriscar deixou tudo. Todas as famílias para trás, todo o parentesco, as suas terras, e foi embora. E sabe, irmãos, nós também temos que aprender a arriscar com a nossa fé. É dar uma vez valor ao que eu creio. É dar valor a Deus que me chamou, que me tirou daquela sociedade pecaminosa e está me levando para o caminho da vida e vida eterna, onde Jesus é o exemplo. Então, fé para arriscar. Isso nós temos nesse capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5, bem nítido. É algo que nós podemos arriscar, que Abraão também arriscou. E nesse arriscar, vem a grande bênção para as famílias. Hoje nós falamos muito de família, não é isso? Ouve-se sempre família, família, família. Mas é o que mais está tendo problemas. Quantas separações? Quantos desentendimentos? Ouviram anteontem a notícia do Paraná, em Toledo. Um policial, 12 anos, policial, já separado de uma esposa, estava junto com a outra, endividado por causa de jogo de cartas. A segunda esposa já quis abandonar, foi para o sítio dos seus familiares, chegou lá e matou as pessoas, matou a esposa, matou os 2 filhos pequenos de 4 e 6 anos, matou 2 rapazes de uma forma aleatória na rua, matou 8 pessoas. Família. Toda a família dele matou, da qual ele era o compositor. Então, irmãos, a fé para arriscar é para se arriscar também a resgatar aquilo que está perdido pela fé. O que está perdido. Então eu pergunto para nós, o que está perdido na sua vida? O que está perdido que a gente precisaria resgatar? Deixa Jesus entrar nesse barco. Eu fico muito feliz quando o irmão Antônio atingiu exatamente essa audiência. Deixa Jesus entrar. Mesmo que ele se torne no começo intruso, mas ele tem bênção a dar. A rede cheia de peixe. Talvez o nosso peixe precisa ter alegria, satisfação, desejo das coisas melhores. Arrisque a sua fé. Vamos arriscar a nossa fé. O pensamento, irmãos, está baseado na história ou no texto de Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 27, também sobre Abraão. Eu não vou estar lendo, mas como é a vida de Abraão, lembre que você possa ler em casa capítulo 17, 1 ao 27. Fé para confiar.
fé para confiar. A palavra confiar parece que é fé, mas tem uma grande diferença. Se eu tenho fé, eu preciso depositar a confiança de receber. Irmãos, na Inglaterra, quando eles saíram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, para a Nova América, aí o que os colonos fizeram? Eles desmataram muito, praticamente o que estão fazendo no Amazonas, ou toda a região amazônica. Aí os colonos foram para lá e, mais ou menos meio ano, vinha um missionário inglês para essas colônias americanas novas para pregar o evangelho, e faziam uma semana de evangelismo e uma semana de estudo. E junto nessa história, tem uma história infantil sobre esse episódio. Convidaram para todos, a reunião era numa serraria, não tinha nem onde se reunir na serraria, em cima das toras, em cima de tábuas cortadas, e tudo aquilo. E as crianças saíram para convidar aqueles outros para virem, que também moravam lá, para assistir à mensagem da palavra de Deus. E uma pequena menina, 8 anos ela tinha, ela saiu para convidar, e ela disse no convite dela: olha, você pode confiar em mim, você vai ser abençoado. Assim ela dizia para as pessoas. Chegou a noite, claro, todas as crianças juntas, e tinha muitas crianças também. Aí veio a hora da oferta. E o líder da comunidade disse: você pode ofertar o que você quiser. Confie que você vai ser abençoado. Você pode ofertar o que quiser, mas confie que você vai ser abençoado. Óbvio que eles colocaram uma bandeja para arrecadar a oferta, a coleta, que também se diria. E uma pessoa passou, um homem passou para arrecadar a coleta. E chegou perto da menina, próximo da menina, ela fez assim para ele, não sabia o que dizer. Aí ele perguntou: o que você quer? Abaixa a bandeja. Aí ele tinha: não, abaixa bem baixo. E quando ela estava no chão, a menina subiu na bandeja. Apenas 8 anos, a fé dela confiou que ela seria abençoada. E se tornou uma das maiores missionárias dos Estados Unidos. Ela se ofertou, ela confiou que Deus iria abençoá-la, não só o que ela daria, mas todo o corpo, toda a vida dela. Então, confiar, fé para confiar. Abraão e Sara eram idosos, não tinham filhos, não tinham concebido ainda filho, não tinham uma família concreta. Mas eles confiavam nesse Deus com o seu físico. E sabe, irmãos, Deus age no nosso físico. Eu experimento isso. E eu sei que vocês também experimentam. E nós estamos passando ultimamente muitas tribulações de saúde em nosso meio. E não é só no nosso mundo, mas de uma forma geral. E Abraão está nos dizendo isso. Confie. A sua fé, você pode confiar, porque tem alguém que vai te abençoar. E Deus abençoou Abraão e Sara. Vejam bem, irmãos, quando ele disse: benditas serão todas as famílias. Nós não temos família, mas nós estamos confiando nesse Deus. Então eu estou saindo de Ur, confiando nesse Deus que me chamou e que a minha esposa está acompanhando.
E aí vem essa questão, a fé que me faz confiar, ela também me desafia a dizer, Senhor, aonde estão as bênçãos que eu creio? Aonde estão as bênçãos? Então, isso, irmãos, é muito importante na nossa vida, podemos lembrar de que Deus abençoa se você confia. Tem uma diferença tão grande em confiança, fé e crer. As três coisas caminham juntas. Às vezes você não pode desvencilhar uma da outra, mas elas são necessárias na tua vida, na nossa vida, o confiar, a fé para confiar, irmãos, e ela gera bênçãos. Então, em capítulo 17, 1 ao 27, essa maneira de dizer, eu tenho fé e confio que Deus vai me abençoar. E o terceiro pensamento está em Gênesis, capítulo 22, 1 a 29. Irmãos, essa é a mais dura prova na fé, no confiar e no crer em Deus para Abraão. Aonde a própria esposa dele o rechaçou, não aceitou a história da forma como Deus estava dirigindo, mas é o momento, a fé para entregar-se. Nós muito falamos a história de Abraão e Isaac, muito. Nós sempre conhecemos a história de Abraão e Isaac para ser sacrificado, não é isso? A gente lembrando, ele subindo para o Monte Moriá, que eram alguns quilômetros, deixou os seus servos lá embaixo. Ademais, dentro desses servos que Abraão levou junto, tinha um servo importante junto também. Quem era esse servo? Aquele que mais tarde Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac. Esse homem aprendeu a confiar, aprendeu de Abraão como entregar-se pela fé a Deus. Porque ele fez um trato também com Deus. Me mostra a pessoa certa. Me mostra a pessoa certa. E Abraão agora, ele tem esse desafio, a fé para entregar-se. E aí nós sempre achamos fantástica a história de Isaac, a maneira como isso se desenrola, a maneira como Abraão caminha com o seu filho, o filho carregando a lenha e perguntando, temos tudo, o fogo, a lenha, mas onde está o sacrifício? Essa é a caminhada, irmãos. Pode ser para nós uma coisa bem interessante, romântico até. Abraão caminhando com seu filho para sacrificá-lo. Mas essa caminhada e essa pergunta de Isaac, ela falou a Abraão. Não estava Deus falando a Abraão, Deus usando o filho dele para falar a Abraão. E Abraão foi meditando com certeza nessa caminhada. A desavença que ele teve com Sara, quando saiu para sacrificar o filho. Talvez os outros servos, da mesma forma. Talvez Ló. João, você é maluco? Só tens esse filho. Porque o outro foi rejeitado por Sara, que era da concubina. É aí, irmãos, entra a história de Abraão. Ele tem a fé e se entrega totalmente a Deus. O resultado da ovelha entre os galhos
É o resultado da fé de Abraão se entregar a Deus e dizer: Senhor, é contigo. Perguntando agora de uma forma bem espiritual para nós, irmãos. Reflita. Não tem às vezes momento que você diz: Senhor, é contigo. Eu não posso mais. Você já passou por esse momento? Você já sentiu uma vez aquele momento em que a tua fé exige de você dizer: eu não posso mais, acabou, minhas forças estão exauridas, o meu ânimo sumiu, a minha alegria não tem mais? Não é o que aconteceu com Jó? Essa alegria, tudo desapareceu. É isso que Abraão, naquela hora, caminhando com seu filho, e chegou no ponto final, quando ele levanta o cutelo para acabar com a vida do filho. Deus diz: não toca nele. Se olharmos para o passado, sabe que Abraão não podia dizer: oh Deus, tu está sendo mentiroso. Eu estou fazendo aquilo que os povos estão fazendo, sacrificando seus filhos. Mas Abraão sabia a promessa dele: eu vou te abençoar para tu seres uma bênção, e para tu abençoares. E os povos vindouros foram muito abençoados por Isaac. Irmãos, a bênção de Abraão que ele recebeu e a promessa de bênçãos, ela vai de geração em geração. E vai para todos os povos. Para todos os povos. Olhando aqui para a terra. Toda a terra receberia a bênção que Deus prometeu a Abraão. Então nós somos as pessoas que estão levando a bênção de Abraão na nossa vida para abençoar os outros. Porém, irmãos, tem esses passos. Nós precisamos nos arriscar pela fé a dar um passo. Sai de ti, sai dentro de você. Poderia colocar vários exemplos da minha vida. Eu tive que sair. Tive que deixar minha família, toda ela, senão eu seria um alcoólatra, fumante, e não ser mais tudo aquilo. Talvez eu seria mais vivo. Mas Deus tira a gente. Só que você também tem que ter fé para confiar. Que naquele passo, aquele arriscar que você faz, você sabe que você pode confiar porque tem Deus atrás de você. E isto hoje falta em nosso meio de sociedade. A presença de confiar pela fé num Deus que nos abençoa. E esse passo ter sido fé para entregar-se. A entrega de seu filho representava a sua própria entrega. Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Marcos e José tocaram muitos hinos dele já. Com ele começou um grande movimento, os Herrnhuter. Com 17 anos ele já era formado em universidade. Aprendeu a ler com 4 anos, com a sua avó. Seu pai faleceu cedo, sua mãe se casou e não queria mais ele, entregou para a avó. E se tornou um grande homem. E quando ele começou um grande trabalho no mundo inteiro hoje, os Herrnhuter, Cidade Chapéu de Deus, onde essas notas diárias em alemão que eu distribuo vem tudo de lá. Irmãos, este homem, ele dava valor nos seus filhos. Tinha 5 filhos.
mas a morte o escolheu. 4. Bom, agora tem mais um. Ele vai liderar esse movimento Chapéu de Deus. Herrn se formou na terra da avó, que ele ganhou de herança. Ele deu tudo para esse trabalho. Quando estava tudo no auge, Deus recolhe o Renatus, o filho dele. Ele recolhe o filho, o último. E no sepultamento, ele fazendo o sepultamento do próprio filho, ele ditou um hino. Talvez ele possa me ajudar em português, em alemão é Jesus geht voran. Jesus vá à frente. Jesus vá à frente. É isso que ele entendeu. E foi nesse momento que a porta se abriu desse trabalho com lideranças de vários outros lugares. Foi um momento que ele teve que entregar pela fé o trabalho que estava acontecendo, mas tinham que tirar o filho dele, do qual ele construiu em cima. Construir em cima de homens, construir em cima de material, é ilusão, irmãos. É construir na fé, construir na confiança e construir no seu entregar a Deus o que você é, o que nós somos, o que nós ainda podemos ser. É entregar a Deus. Talvez, irmão e irmã, você tenha alguma coisa para entregar hoje à noite diante de Deus e dizer: Senhor, aqui parou. Aqui encerrou. Tu estás no barco. Tu estás no barco. Então joga as redes. Percebe, irmãos? Estou no barco. Joga as redes. Irmão, se você jogar a rede, com certeza, absoluta certeza, você arriscou pela fé, você confiou pela fé e você entrega para receber. E Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar essa semana, vai te abençoar na tua vida, Ele vai me abençoar e nos abençoar. Mas tem uma transformação. Abraão viveu essa transformação até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Se vocês ouvirem essas notícias todas lá do Oriente, lembrem que toda essa terra Abraão já andou. E toda ela a pé. E hoje eles vão de avião. Veja como mudou. Mas Deus não mudou. Deus não mudou. Amém, irmãos? Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, muito obrigado por hoje à noite, por tua palavra, por estarmos juntos. Obrigado pelo desafio da vida de Abraão. Tantas coisas a aprender e tantas coisas a seguir, mas a tua bênção, ela não vai falhar. Ajude-nos a nos arriscar, a confiar e a nos entregar a Ti, para sermos um exemplo. Em nome de Jesus. Amém.